Estão me ouvindo agora? Melhorou mais? Aí atrás, está dando para ouvir? Amém? Pronto, agora ficou bom. Bom, gente, ufa, né? Depois de 4 meses em casa, não é? Aquela saudade de vermos os nossos amigos, de vermos os nossos irmãos. Essa noite é uma noite de celebração, é uma noite que vai ficar gravada na nossa vida. Já começamos aqui com um momento lindo de adoração ao Senhor, mas agora eu quero convidar você a ouvir aquilo que Deus tem para falar para o teu coração. Quem aqui deseja ouvir a voz de Deus hoje à noite? Amém? Quem aqui quer ser resposta de Deus para este tempo de crise? Diga amém. Diga, eu quero ser resposta de Deus para este tempo de crise. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Abra sua Bíblia então no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Tá bom. 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no seu colo. E aí a gente vai estar analisando algumas coisas desse texto, dessa carta de Paulo ao jovem Timóteo. Apenas os 7 primeiros versículos. Quem está comigo aí diz amém? Vamos ler, gente. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Amém? Vamos levantar uma palavra de oração nessa noite. Pai, nós estamos nessa noite desejosos da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, o nosso tão sedento coração, que após 4 meses, ó Deus, de muita tribulação, de muita angústia, está aqui hoje desejoso, Senhor, por esse contato, por essa intimidade contigo, ó Deus. Nessa noite nós queremos declarar que nós amamos estar na Tua casa. Nessa noite nós queremos declarar que nós amamos estar na Tua presença. E nós queremos dizer também que queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor traga uma palavra a cada coração e que o Espírito Santo nessa noite nos ajude na compreensão da mesma. Assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo em que nos sentimos tão fragilizados, em que nos sentimos tão vulneráveis diante das condições em que a vida nos impôs. O ano mal começava, a gente estava aqui naquele culto lindo e algumas semanas depois nós tivemos que ficar nas nossas casas trancados. Nós tivemos que nos distanciar uns dos outros, nós tivemos que aceitar uma condição que para nós que somos cristãos é muito complicado, que é a de estar distante, que é a de não congregar, que é a de não estar em comunhão. E eu sempre dizia, a comunhão é um elemento base da fé cristã, a igreja reunida, como hoje à noite. Isso aqui, irmãos, é, digamos, essencial para a vida de todo cristão. Mas a vida nos impôs essa pandemia. E eu posso pensar que muitos jovens faziam planos para esse ano. Muita gente estava sonhando em abrir uma empresa. Muita gente estava começando a pensar como seria o Enem. Muita gente traçou planos, tinham sonhos para esse ano. E de repente, nós nos vimos frustrados, trancados, impotentes diante da vida.
Irmãos, diante da frustração e da incerteza, muitos têm desenvolvido transtornos de ansiedade, muitos têm ficado depressivos em suas casas, muitos perderam o desejo até de vir à casa do Senhor. Mesmo com essa flexibilização, muitos ainda estão com medo, dizendo: eu não sei se eu devo ir, não sei se eu saio de casa, como vai ser isso? Sim, porque nós passamos 4 meses ouvindo coisas que nos desestimularam. Nós passamos 4 meses ouvindo mensagens de incerteza. E o que muitos jovens têm feito nesse tempo de incerteza? Alguns estão isolados, trancados em casa. Outros têm se lançado no álcool, outros têm se lançado nas drogas, outros têm se tornado até céticos e abandonaram a fé. Muitos jovens, por perder esse contato que nós estamos aqui, esfriaram na fé. Muitos nem chegaram a estar aqui conosco, mas de repente se tornaram céticos e começaram a culpar Deus por tudo isso, e começaram a questionar o mundo por tudo que está acontecendo, e começaram a até mesmo desconfiar se realmente existe um Deus. Misericórdia. Mas eu pergunto, o que faz um jovem cristão no momento em que a vida impõe uma situação controversa? O que faz um jovem que conheceu a palavra de Deus, um jovem que já esteve aqui, como você hoje, eu creio, o que faz um jovem que teve uma experiência real com Cristo, diante de uma situação tão complicada como essa que estamos vivendo? É isso que eu quero pensar com você nessa noite. Como jovens cristãos, não podemos nos acovardar nesse tempo. Eu e você somos resposta para esta geração em crise, para esta geração cética, para essa geração de incerteza. Eu e você, nós que conhecemos essa palavra, você é a resposta de Deus para o seu colega, você é a resposta de Deus para aquele que está em casa com medo, você é a resposta de Deus para esse mundo. Você crê nisso? Diga amém. Você é a resposta de Deus para aqueles que estão sem perspectiva de vida. Eu pergunto para você, você tem uma perspectiva para a sua vida? Se tem, eu espero que essa pandemia não tenha roubado. Mas se roubou nessa noite, eu creio num Deus que é poderoso para restaurar os nossos sonhos, restaurar nossas expectativas, restaurar nossa vontade de viver, restaurar o nosso desejo e restaurar os nossos sonhos. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a ajuda do Espírito Santo e da sua graça, da graça de Deus, com o seu coração avivado, cheio de força, cheio de coragem. Não é hora de nós nos acovardarmos, é hora de nós olharmos para essa geração e dizer: eu tenho um Deus que esse mundo precisa, e eu não vou me deixar abalar, eu vou levar essa palavra, eu vou propagar essa palavra onde quer que eu chegar. Quem aqui tem esse desejo nessa noite, diz amém. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para que Ele ministre no seu coração. Mas irmãos, ao observarmos o texto que nós lemos, nós vamos ver Paulo escrevendo a um jovem chamado Timóteo. Esse jovem, a teologia diz, os pesquisadores dizem que ele era doente, ele tinha problemas estomacais. Alguns diziam até que ele era muito tímido também. Um jovem que conheceu a Deus através de sua mãe, chamada Eunice, de sua avó, chamada Lloyd. Quando Paulo esteve em Éfeso, abriu uma igreja e pregou para suas genitoras ali. E ele conheceu a Deus através de sua família. E agora Timóteo se vê no desafio de propagar essa palavra numa geração de pessoas incrédulas, no meio de falsos profetas. Timóteo agora se vê na missão de não deixar com que as pessoas caiam nas falsas promessas, nos ensinamentos errados. Timóteo agora se vê com a missão de levar o evangelho à igreja de Éfeso. E Paulo escreve para ele, incentivando para que ele não sucumba a essas situações que o cercam. Ao que tudo indica, Timóteo era um jovem muito tímido. E é como se Paulo estivesse dizendo para ele: olha, meu filho, você vai ter que superar algumas coisas. Você vai ter que superar algumas situações. Veja no capítulo 1 aí, de 2 Timóteo. Se você voltar, acho que uma página só aí.
Veja que Paulo diz já no capítulo 1, no versículo 8, ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 7, veja o versículo 7 antes. Ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você está pegando? Olha, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de fraqueza. Até mesmo porque quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes. E nessa noite Deus está dizendo para nós que o espírito que Deus nos deu é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Diante dessa geração, certamente precisamos de poder de Deus, de amor de Deus e de equilíbrio diante das situações. Pois bem, Timóteo tem a difícil missão de levar essa palavra à igreja de Éfeso, mas não só isso, ele tem a difícil missão também de treinar pessoas para que essas pessoas também possam passar adiante essa palavra. Timóteo está diante de um momento que ele precisa escolher líderes na igreja de Éfeso, e Paulo está aqui dando alguns conselhos para que ele faça isso com diligência, para que ele faça isso com sabedoria. E eu queria trazer para nós nessa noite, esses conselhos que Paulo deu a Timóteo num momento delicado. Eu queria que esses conselhos servissem para mim e para você, servissem para a nossa vida cristã, para que nós possamos passar adiante essa palavra que um dia conhecemos. Quem aqui deseja isso, diz amém. Aleluia. Vamos olhar agora, volte para o capítulo 2, o qual nós lemos, e vamos ver aqui as palavras de Paulo, aqui a Timóteo. Veja, 2 Timóteo capítulo 2, ele diz: portanto você, meu filho, veja uma relação de afeto que Paulo tem com Timóteo, né? E ele diz: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha para cá, vê só. Esse momento é um momento em que nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Esse momento é um momento em que nós não podemos confiar nos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos muitas vezes estão disfuncionais. Muitas vezes a nossa percepção da realidade está totalmente desconectada daquilo que Deus tem para nós. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que eu diria que nós todos nos tornamos iguais, assim, não existe quem é mais forte, não existe quem tem mais dinheiro, não existe quem é mais descolado, quem é melhor, não existe. Acho que essa pandemia pelo menos deixou essa mensagem, que todos nós somos iguais. E não é hora da gente confiar no nosso próprio potencial, não é hora da gente confiar em nós mesmos, mas Paulo está dizendo a Timóteo assim: fortifique-se aonde? Na graça. Vamos dizer, fortifique-se aonde? É na graça que nós encontramos força, é na graça que nós encontramos amor, é na graça que nós encontramos esperança, é na graça que nós vencemos esse mundo. Você crê nisso? Diga amém. Fortifique-se na graça, aqui é o primeiro conselho. E ele diz: essa graça vem de Jesus. Sabe, irmãos, somente pela graça, somente por esse amor incondicional de Cristo, nós podemos sobreviver a essa geração. Ele continua no versículo 2, ele diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ele diz: confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Veja, irmãos, Paulo está dando uma ordem para que ele confie essa palavra, para que ele transmita o ensino e a doutrina a homens fiéis. Todo cristão fiel tem essa responsabilidade de passar adiante essa palavra, de ensinar a sã doutrina. Você, jovem, para que você responda a essa geração, as pessoas precisam ver Deus no seu coração. As pessoas precisam olhar para você e ler a Bíblia através do seu comportamento. Sabe, Paulo está dizendo assim: confia essas palavras a outros. É como se ele estivesse dizendo assim: ensine essas palavras, demonstre a sã doutrina. Sabe, irmãos, precisamos voltar
para essa intimidade com Cristo, para esse primeiro amor, o qual nós um dia já vivemos, que muitas vezes nós estávamos aqui todos os cultos, nós não perdíamos nenhum PG, nós queríamos mais de Deus, nós queríamos mais da sua palavra, mais do seu poder. A minha palavra nessa noite é desafiadora, é para que você lembre da palavra que você conheceu, é para que você se sinta determinado, porque essa palavra, esse ensino é a base da vida cristã, é a base do discipulado cristão. Vamos ver o versículo 3, e ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está preso nesse momento em Roma. Paulo está com muita saudade de Timóteo. Paulo queria ver Timóteo. E aqui é como se ele estivesse dizendo assim: olhe para mim, eu sofri muito por causa do Evangelho. Sabe de uma coisa, Timóteo? Você também vai sofrer. E ele diz no versículo 3, quase que não querendo criar uma falsa expectativa na mente de Timóteo, quanto àquilo que viria, quanto aos falsos mestres. Ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos. É como se ele estivesse dizendo: olhe para mim, veja o que eu já passei. Ele diz: como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha, nessa noite Deus está dizendo assim: suporte esse sofrimento, suporte esse tempo, tenha paciência, busque força na graça. Homens de Deus, heróis da fé, sofreram também, foram perseguidos, foram torturados. Quem somos nós nessa geração, irmão? Será que nós vamos nos acovardar? Ouça a voz de Deus dizendo para você nessa noite: suporte o sofrimento desse tempo, tenha resiliência, tenha força, como um bom soldado de Cristo Jesus. Como um bom soldado de Cristo Jesus. Sabe, é um tempo que nós precisamos de resiliência. E quando eu falo essa palavra resiliência, eu gosto de explicar, porque muitos não ouviram esse termo. Embora seja uma palavrinha que está na moda e o pessoal faz tatuagem com esse nome, né? Aquela coisa assim que todo mundo quer e tal. Mas se você prestar atenção no significado de resiliência, sabe, resiliência é algo que se molda ao sofrer um impacto e volta para o seu tamanho original. Então, imagine aí, por exemplo, o amortecedor da sua moto, ou o amortecedor da sua bicicleta, que quando você cai num buraco, aquele amortecedor, ele tenta ceder aquele buraco, ele tenta se enquadrar, ele tenta se amoldar aquele acidente na estrada. E depois o que é que acontece? Quando passa o buraco, ele volta para o seu lugar de origem. Isso é resiliência. Ou deixa eu pensar com você. Sabe aquele tênis que você comprou bem caro, que ele tem amortecedor? E quando você pisa, se você der um pulo, ele cede, ele aguenta o teu peso, ele suporta o impacto, mas logo ele volta para o seu tamanho original. Olha, pega essa chave. Olha, imagina também aquele coqueiro alto que muitas vezes a gente vê assim no litoral, em que de repente vem um vento muito forte e eles dobram e suas folhas ficam assim voando, e você diz: vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, e ele entorta e ele vai no seu limite, mas de repente o vento passa e ele volta. Resiliência. Ele volta para o seu lugar, parece que nada aconteceu. O Senhor nos chama para sermos uma geração resiliente a esse tempo. O Senhor nos chama para sermos resposta dEle,
daquele que é o Criador para esse tempo em que as pessoas sofreram um grande impacto da vida e não conseguiram mais voltar ao seu tamanho original. Eu quero profetizar sobre sua vida nessa noite, resiliência de Cristo. Eu quero profetizar na sua vida o amor a essa escritura, a essa palavra, o amor por Jesus. Eu quero declarar sobre sua vida o retorno ao seu tamanho original, o retorno das suas emoções ao seu tamanho original, o retorno da sua mente ao seu tamanho original, porque Paulo está dizendo ao Timóteo: suporte comigo, meu filho, os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus.